pessoal, chegamos ao fim, então, de 2 dias. Não, calma. Chegamos ao fim para poder debater, não é? Chegamos ao fim das pautas para poder debater essa quantidade enorme de conteúdo que nós tivemos, interessantíssimos. Inclusive, no grupo da FENASBAC rolou essas apresentações estão salvas, a gente tem que estudar isso aí tudo. Então, muito bom, né? Os conteúdos excelentes. E a gente, então, com o painel de encerramento, vamos o quê? Conectar estes pontos e fazer os destaques desses 2 dias. Já vou começar, então, perguntando, já que estamos aqui, olhando para os 4 blocos temáticos que nós falamos, que são transição net zero, descarbonizando os portfólios, risco sistêmico climático no sistema financeiro nacional, economia da longevidade e requalificação profissional no mercado financeiro para essa economia verde sustentável. Olhando para esses 4 blocos, como que vocês percebem as convergências e divergências desses temas? A Vivi, já todo mundo olhou para a Vivi, é ela que vai. Começa, claro. Os gentis me jogaram na fogueira, mas eu pego, eu vou. Não, eu acho, agora, primeiro eu queria até parabenizar, o pessoal estava elogiando muito os temas que foram cobertos no evento e que foram super ricos, né? Então, obrigada, né, por também fazer a gente estudar também. Mas acho que, resumindo, uma coisa que conecta, vai dar tela branca aí, mas eu já vou explicar os conceitos. Mas eu acho que tem resiliência, regeneração, inclusão e tecnologia. Por quê? Porque o que a gente ficou vendo nesses 2 dias, acho que tem uma dimensão que fala com gestão de riscos, né? Então, uma percepção, e daí gestão de riscos é resiliência, não é? Porque a gente precisa ter capaz de enfrentar esse novo contexto de exposição, não é, a riscos climáticos e a riscos relacionados à natureza, que conversa com toda a agenda de biodiversidade, não é? Então, a gente viu vários informes aí que, né, reforçaram essa percepção de risco e a necessidade dessa gestão e criação de uma resiliência. Isso é um ponto. Eu falei em regeneração. Por quê? Porque a gente também falou, por exemplo, ali o Rodrigo Tosto vem trazendo, e a própria Kathleen, lá no primeiro dia, quando falou da regulamentação, a gente viu que não é só gestão de risco. É também uma atuação positiva e responsável nesse contexto. Então, eu estou falando de regeneração. Quando vem, por exemplo, ali o BNDES fomentando 42 mil hectares de recuperação no cinturão do desmatamento, você não está só se preparando para o caos, você está tentando mitigar. Então, não é só se adaptar a um novo contexto ruim, mas tentar mitigar esse problema, regenerar, para fazer esse contexto ser melhor, não é? Então, resiliência, regeneração, ou seja, gestão de risco e mitigação, recuperação, para você não estar enfrentando um caos, né? Aí você vai falar com longevidade. Pô, longevidade conversa com comprometimento intergeracional, não é? Que é o cerne do próprio desenvolvimento sustentável, de tudo que a gente está falando. É que a minha filha Clara, né, que os nossos filhos possam usufruir do que a gente usufrui, e assim vai. Quando a gente viu ali também a apresentação do Mansur ontem, ele vem trazendo uns dados super importantes, que a preocupação não é só com a nova geração que está vindo, mas, caramba, quem está 60 mais, se perder sua fonte de renda aí, não consegue ficar 60 dias, né? Ele trouxe dados, né, que não tem poupança, não tem dinheiro ali, se perder a fonte de renda. E daí, pense, meu Deus, a gente tem um país aí que tem quantos microagricultores? Temos previsão de agravamento de seca. Faz como? Aí vem a tecnologia. Temos, por exemplo, seguros paramétricos que consigam agilizar e antecipar a liberação de recurso para esses microagricultores, né? Temos plataformas integradas onde a gente consiga ter instrumentos financeiros que consigam fazer essa canalização de uma captação de recurso com uma liberação para esse tipo de projeto, né? Então, o que a gente tem? Instrumentos, plataformas, a gente está aí vendo, por exemplo, blockchain, AI, a gente vê nos LIFTs, nos DRECs, né? O governo com a plataforma PIB. Então, amarrando, na minha visão, acho que tem resiliência, regeneração, inclusão, que trata, né, com essa longevidade, e tecnologia. Esse é o meu olhar. Agora, passa a bola. Pega aí a bola. Legal.
bom, depois de Vivi, ia falar, é isso. Né? É isso. Mas acho que tem uma coisa boa. Eu estava aqui pensando, a gente tem uma pessoa que acabou de entrar com a gente na Fenasbac, o Vitor. Eu aprendi uma frase com ele do Suassuna, que é maravilhosa, que é o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, eu sou um realista esperançoso. E essa frase é do Suassuna. Então, acho que uma das coisas que une um pouco os temas que a gente está tratando é uma sensação de entre o caos total, né? E o mundo vai acabar e nada vai funcionar, e a gente teve alguns momentos apocalípticos aqui, né? Algumas sensações, mas, ao mesmo tempo, quais são os caminhos de construção? Então, acho que risco climático ele está se traduzindo como um catalisador de transformação. Né, pela dor e pelo medo, tá ótimo. Pela dor e pelo medo, pelo susto. Em algum momento foi falado aqui também, né? Acho que foi até o Billy que brincou, dizendo, olha, o bug do milênio, todo mundo se preocupou porque ele tinha uma data certa. Né, vai acontecer esta data. E aí todo mundo ficou muito preocupado. A questão da sustentabilidade, do meio ambiente, não tinha data. Talvez ela não tenha a data certa, é verdade, mas, pelo menos, a sensação está aqui. Então, a gente, né, acho que tem uma sensação que, como a gente não está escapando mais dos eventos extremos cada vez mais constantes, você está sendo obrigado, né, a discutir uma coisa que parece óbvia, que é uma economia nos limites do planeta, preservando a nossa geração e as próximas. E é uma obviedade, né, quando você fala assim. Você fala, tá, mas não era assim antes? Fala, não é assim agora. A gente ainda não tem essa profundidade dessa discussão agora. E eu acho que essa é uma das questões. E aí você tem esse pedaço do net zero, né? Como é que eu consigo ser cada vez menos dependente de carbono? Você tem uma discussão séria da economia verde. Como é que eu crio processos, empregos, sistemas e finanças que garantam que a produção está a serviço socioambiental. E acho que essa foi uma outra discussão. A Caixa, o Rodrigo até bem trouxe assim, a gente não pode discutir sustentabilidade rasa, né? É sociossustentabilidade. Então, acho que essa é uma discussão mais profunda. Eu acho que a gente acabou passando por isso várias vezes. E aí, para tentar cumprir meu dever de casa e falar de todas, né, da economia da longevidade, eu acho que tem uma ideia muito clara, né, da permanência do humano, né, no planeta, né, o quanto esses desenhos precisam ser diferentes se a gente viver, né, 90, 100 anos. A ideia de que a gente consome, né, a gente vai consumir, eu falei sobre isso, a gente também vai consumir ativamente mais 20 ou 30 anos por pessoa de consumo, é uma ideia que parece, a princípio, que legal, da onde vai sair esse consumo? E a ideia, como é que você precisa redesenhar a economia e o sistema social para isso, para você ter saúde, para você ter cuidado. Porque, imagina, você vai ficar 30, 40 anos aposentado, que ideia maluca, né? 50 anos aposentado, não, estou fazendo 50 anos de aposentadoria. Não tem como, se a gente não pensar em não redesenhar, e aí não cabe no planeta todos esses desenhos. Acho que a gente provoca vários temas aqui, Natália, para que a gente tente entender isso de uma forma mais sistêmica. E o que a Vivi falou. Isso e o que a Vivi falou. Não, mas começar citando sua... Não, a citar... Suassuna, eu citei o Vitor, que você só ouviu o Suassuna, que é maravilhosa essa frase mesmo. Para complementar, né, sem ser redundante, a Fabiana, na mesa anterior aqui, estava falando de uma coisa que, para mim, é muito caro, eu acho que é importante pontuar, que é a importância de conectar inovação e sustentabilidade. E aí eu estava lembrando, Rodrigo, há 5 anos atrás, eu estava em outro chapéu, e eu vi nascer, bem próximo, uma das grandes iniciativas do Lift Learning. Lift Learning, que a então FAPDF teve a oportunidade de poder fomentar. E como é importante você ter recurso que tenha um apetite ao risco maior, né? E o funding da FAP ele tinha
E tem, né, as fundações de apoio à pesquisa e toda a estrutura de ciência, tecnologia e inovação tem esse apetite ao risco maior. E eu acredito muito, e agora, falando um pouco da UEI, que está mais num papel não de fomentador, mas de animador, né? A UEI está ajudando agora o governo federal na organização da COP, mas não só isso, a gente tem feito uma série de outras iniciativas, né, que estão associadas a esse papel de animador. E como isso é importante da gente conectar inovação e sustentabilidade para a gente poder aumentar o nosso apetite ao risco, para a gente poder fazer e errar e aprender e, com isso, acelerar. A gente não pode ter medo de acelerar, porque essa competição ela é global, inclusive pelas soluções, né? Outro ponto que eu acho que é muito importante de conectar é a questão do território, né? Imaginar que tudo isso que a gente fala se concretiza nos territórios. E aí, de novo, a UEI tem participado de processos com o Consórcio Amazônia, por exemplo, Consórcio Nordeste, para territorializar o plano de transformação ecológica do governo federal. Então, esse esforço de animar para que os territórios possam enraizar essas iniciativas de transformação são questões extremamente importantes. E aí a COP vem para poder acelerar isso, né, na medida que coloca isso na agenda, para que a gente não só seja um ator relevante, mas um palco, mas um ator privilegiado nesse processo. Então, aproveitar o fato de que nós estamos tendo uma COP, né, no coração do Brasil, no coração da Amazônia, para que a gente possa alavancar essa agenda, né, e é algo que eu acho que vale a pena da gente estar sintetizando aqui nesse momento. Eu não vou aguentar, vou ter que fazer um comentário audaz aqui. Eu tive a oportunidade de ir para a COP 28, e aí o pessoal falou, pô, você vai discutir, né, sustentabilidade em país produtor de petróleo? Eu falei, amigo, os 2 melhores lugares para você discutir sustentabilidade é na OPEP e na Amazônia. Os 2 melhores lugares, né, é onde você tem o maior risco de transição, o maior medo da transição, quem perde mais com isso, e se você não está disposto a conversar neste lado, pode ter certeza, não vai acontecer. E o segundo é quem tem mais a dar, né, que é a Amazônia, o Brasil. Então, para mim, assim, nada contra 29, mas eu pulei. Né? Falei, não, é 28 e é 30. Né? Eu acho que essa coisa da territorialidade, da onde você está atuando e com quem você está discutindo, no local, das questões mais importantes da discussão, me parece. Tudo bem, estou advogando em causa própria, mas eu acho que valeu a pena. Eu vou pegar a carona, então, nesse último comentário e perguntar para vocês sobre as lacunas que ficaram mais evidentes para vocês, para essa agenda, então, que a gente debateu nos 2 dias de 3F. Vou pegar o gancho, então. Não, porque na hora me veio dados, porque eu vi algumas informações de dados, estruturas, né? Então, era coleta de dados, análise de dados, transparência de dados, harmonização de dados, infraestrutura para a comparabilidade dos dados, para a negociação dos instrumentos. E aí, falando de COP28, por exemplo, nós estivemos junto com o Banco Central do UAE, né, dos Emirados, na COP28 Tech Sprint, que era Scaling Up Climate Finance. Então, era para escalar as finanças climáticas, né, pensando, né, justamente usando tecnologia para esse fim. Aí, ano passado, junto com, né, FENASBAC, fizemos o G20 Tech Sprint Technology for the Planet. De novo, pegando tecnologia, colando na agenda de sustentabilidade e canalização de recursos financeiros para isso. E aí, esse ano, qual foi? O Lift Data, que a gente anunciou ontem, não foi? As soluções que, daí, pensando em dados, que era justamente, estamos vendo essa lacuna recorrente relacionada a dados. Então, o que tem de base de dado pública? E como dizer o seguinte, gente, a gente está recebendo COP30, temos aí uma percepção, né, de rumo, temos aí um papel a cumprir como, né, instituição regulador, supervisor, vamos sinalizar para a comunidade de empreendedores que existem aqui essas bases de dados e outras públicas importantes que podem ser utilizadas e que tem um rumo aqui
né, que é a ser seguido e que é interessante. Então, eu acho que o evento trouxe muito isso. A gente viu na fala, não foi? Vou deixar a bola. Não, a gente estava na mesma linha, assim, acho que tem uma ideia quase utópica de uma taxonomia universal, né, para a gente poder discutir uma definição globalmente aceita e padronizada do que é e do que não é um investimento verde, sustentável, que título é esse, em parte porque a gente também não tem os dados de qualidade, não levantou, né, e não tem acesso aos dados para tentar propor com alguma firmeza e alguma clareza e discutir cientificamente o que a gente está falando. E acho que essa é uma das grandes dificuldades. Parte da dificuldade da inconsistência dos dados que são apresentados. Inconsistência. O Bradesco apresentou dados maravilhosos sobre investimentos com benefícios de sustentabilidade aqui. Ninguém levantou a mão e falou assim, me mostra o que é para o Bradesco benefícios para a sustentabilidade. Porque você aceita que o Bradesco, nesse momento, está fazendo o melhor esforço para isso. Mas eu tenho certeza absoluta que, né, se o Sicredi apresentar não são os mesmos critérios, o que está sendo discutido, né, no Banco do Brasil não são os mesmos, e qualquer uma, Vale, não interessa. Então, essa consistência ainda que a gente precisa ter, né, nas definições, na taxonomia, na transparência, e eu acho que é isso. Aí a gente perde muito com essa falta de dados, que está sendo bastante explorada, e eu acho que esse é um caminho. Mas eu acho que a gente tem também, está faltando um pouco ainda, e está acontecendo muito aqui, que é esse ambiente regulatório e de incentivos mais claro. Né? A gente poder ter a clareza regulatória, né, e quais são as políticas públicas que incentivam a adoção dessas práticas, né, que a gente tem discutido aqui. Existe algum tipo... A relação... O Banco Central, né, preparou o Bureau de Crédito Rural Verde, né, para você dizer, olha, eu vou ter mais crédito para quem tem práticas sustentáveis na produção agrícola brasileira? Ou eu vou ter taxas diferentes, né, eu vou pagar prêmio, ou deixar de pagar prêmio? Então, esse conjunto de atuações do Estado como um agente mobilizador, eu acho que a gente precisa ter cada vez mais. Eu sei que no Brasil tem, o CVM está aqui, né, com a gente, o Banco Central está aqui, tem muita coisa acontecendo, mas essa é uma que vai ajudar bastante nessa transição. Só não esquecer que precisa fazer isso em escala global, porque senão você penaliza geograficamente alguns lugares. Né? Então, se você exige demais antes do tempo, e essa é uma discussão super profunda, né? O que está fazendo é você está tirando competitividade, né? Por exemplo, estadual, nacional, regional, e aí você perde um jogo maior. Então, não tem nada simples do que foi falado aqui, né? Absolutamente não tem nada simples, né, do que a gente está discutindo. Mas acho que esse incentivo conjunto regulatório também, numa escala maior, vai fazer muita diferença. Outro ponto que eu vejo que é uma lacuna, que até isso a gente também está trabalhando lá na OEI, é a questão... Vou dar um exemplo. Fundo Clima, né? São 10 bi que o governo conseguiu captar e que está oferecendo para financiamento de projetos com uma série de características definidas pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente. Qual foi o gap que a gente está ajudando tanto o SEBRAE quanto o Ministério do Empreendedorismo a suprir? O acesso para os microempreendedores ambientais, climáticos, ao Fundo Clima, em que pese ele estar acessível, acaba que ele não se materializa. E a gente foi entender um pouco por quê, e é a dificuldade dos empreendedores, pequenos empreendedores em geral, de acessar o crédito, e isso fica mais acentuado com um conjunto de regras do Fundo Clima. Então, a ideia foi, pensando nessa dor, desenhar uma estratégia que pudesse criar uma plataforma, que pudesse agregar valor no conhecimento e facilitar o acesso desse empreendedor para uma iniciativa que tem grande relevância, e, com isso, concretizar e, ao mesmo tempo, promover a inclusão e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso à informação. Então, eu acho que esse esforço que tem que ser coordenado, do qual a gente também está ajudando a pensar, acaba sendo um desafio que você precisa enfrentar e que está associado à necessidade de você ampliar
o processo de acesso de vários atores que ajudam a materializar isso. Me parece que, só querendo dizer uma coisa, me parece que uma das coisas que também impedem a gente evoluir o suficiente, e tem no exemplo da Isabela, para mim, o exemplo contrário, o que significa o exemplo positivo, é uma discussão de problema de taxonomia de sustentabilidade brasileira, onde você assume longo prazo. A gente precisa assumir longo prazo nessas discussões. Porque as discussões de curto prazo, para mim, elas reduzem a efetividade da solução. Elas transformam as soluções na solução que fica bonita na foto, a solução que fica bonita na notícia do jornal, a manchete, isso vai ficar bonito. Então, é aquela coisa assim, empresa tal promete não sei quantos milhões para a transição. Do que a gente está falando, qual a dificuldade e complexidade disso, a gente precisa assumir que o caminho é longo. Então, quando você faz parte do grupo e diz, olha, vou repetir, nem aqui, o T1, o T2, o T3, o T4, a gente pode ser ano, pode ser mais do que ano cada uma dessas fases, para mim quebra essa mentalidade de curto prazo. A gente está falando em escala longa. É claro que existe urgência. A sensação de urgência é uma coisa. A discussão de tempo de solução é outra. Em algum momento, elas precisam casar, mas acho que é prejudicial quando a gente mantém uma cultura de resposta muito rápida para problema complexo, como esse. Ótimo. A próxima reflexão que eu quero trazer é... O Luca Riso trouxe, por exemplo, os casos da Austrália, da bioeconomia social, e falamos também muito de interoperabilidade, das questões, inclusive, das taxonomias. E eu queria fomentar essa reflexão entre o papel do Brasil, ele, isoladamente, versus num contexto mundial, o que a gente tem de benchmarking, o que a gente está sendo benchmarking, o que vocês trazem desses 2 dias? Essa é você mesmo. Isso aí não... A anterior eu podia ter começado. Essa... Tem nome e endereço. Essa tem nome e endereço. Eu sou corajosa. Não, mas eu acho que é uma boa provocação, mas assim, o que a gente tem visto nesse ano de COP, e é uma coisa que é importante, acho que como todo mundo, como cidadão brasileiro, é importante saber. O Brasil ele tem um papel que ele está ocupando e que é interessante, assim, a gente viu nesses 2 dias também, de referência em várias ações. A nossa regulamentação aqui, ela começa em 2008, com ações direcionadas ao Biro Amazônico. Resolução de 2014, ela foi de fronteira. O que a CVM fez também agora, de internalizar a ISSB, S1 e S2 para o mercado, também é de fronteira. Ao passo que chama atenção também a fala do Rodrigo, que é verdadeira também, que assim, regular demais, se não tiver alinhamento internacional, você tira competitividade. Só que também resgata a fala do tipo você dizer COP30 é oportunidade. E daí, assim, Brasil, a gente vê muita oportunidade associada a mercado de carbono, biodiversidade, Então, tem riscos, e no que você avança nisso, você força o sistema a avançar na resiliência, percebo o risco, conheço o risco, tento gerenciar o risco, e ao passo que também temos um monte de oportunidade aí. Isso é mainstream, que o mercado financeiro, que o setor privado, que o ser humano queira maximizar a oportunidade é algo inerente a gente ser, Assim, a gente quer maximizar a oportunidade. Então, acho que isso precisa até de menos do que a gestão de risco, não é? Mas então, e aí é a questão do alinhamento. O Brasil, alinhamento nacional é uma coisa, assim, a agenda de sustentabilidade está super alinhada. Vocês viram aqui uma amostra, mas o fato é, a gente tem reunião a cada 15 dias, os 4 reguladores falando de sustentabilidade. Previc, SUSEP, CVM e Banco Central, tá? A cada 15 dias a gente tem 1 hora de reunião. Isso já é uma coisa incrível. Taxonomia, o que a Isabela mostrou, eram 38 entidades só do governo. A liderança é Fazenda. Isabela estava liderando um time gigante disso aqui dentro do banco. CVM, todos os outros, junto. Então, a gente tinha também todo um alinhamento de governo nessa agenda. Então, o alinhamento nacional está acontecendo. O alinhamento internacional, o Brasil esteve e ainda está, por exemplo, no Steering Committee da NDFS. Nossa, quanta sigla! É uma rede de bancos centrais que junta mais de 130 bancos centrais nessa agenda.
desde o começo. Estamos na Sustainable Banking Financial Network, também, só para países emergentes. E eu vou parar de citar todas as outras, mas tem um esforço continuado. E a própria taxonomia. Ficou um tempo que a gente ficou só estudando outras taxonomias, que a gente até chamava de taxomania, de tanto taxonomia que tinha, para não criar uma jabuticaba. Ao passo que também tinha que ter um cuidado de analisar as particularidades para também não internalizar simplesmente algo de fora que não respeitasse as peculiaridades locais. Então, eu acho que esse é, né, um pouco da minha perspectiva aí dessa agenda, que é, sim, super relevante alinhamento local e internacional, mas acho que nisso estamos fazendo. Quem assume agora? Não, eu acho que o Brasil tem tudo, né? É incrível a diversidade. Ele tem vento, tem sol, tem floresta, tem tamanho para experimentar e para liderar pelo exemplo. E lideramos pelo exemplo. Aliás, hoje parece que não, mas a gente tem um problema de excesso de energia gerado por energia solar e eólica. O tamanho da liderança que a gente tem nesse processo e o esforço que foi feito, que hoje traciona e vai com muita velocidade, que gera outro tipo de problema. Problema de quem tem essa dificuldade. E aí abre outro caminho de oportunidade, que são as baterias, que a presidenta Dilma falou lá atrás, e o pessoal fez meme. Perdeu uma oportunidade. Então, assim, entender que o processo de inovação, né, ele também oportuniza, né, a abertura dessa agenda e coloca o Brasil como um player relevante no contexto de COP, é algo essencial. Então, eu vejo que a gente tem tudo o que precisa para poder, de fato, liderar em várias das áreas e colocar isso como uma agenda diferencial mesmo, não é uma agenda acessória. Pode ser central, como o plano de transformação ecológica sinaliza, né? E o esforço todo que está sendo feito para que isso se materialize, né, nas diferentes partes do país. Me parece, só reforçando um pouco o que foi falado, me parece que a gente tem uma soma muito peculiar. A gente está falando, você tem um país continental com 6 biomas, como foi falado aqui. Se você descartar o marinho, né, você tem 6 biomas para discutir. Você tem a clareza dos impactos ambientais, né, de norte a sul do país, por exemplo. Você tem, mesmo com problemas críticos, um agro extremamente produtivo e sustentável de base tropical. Assim, a gente, né, é claro que, né, a fronteira agrícola no Brasil, avançando, né, em matas, ela é problemática, mas se você olhar o nosso agro, as nossas práticas de agro, tem uma coisa, né, a famosa plantio direto de soja, né, o pessoal redescobriu 40 anos depois. O agro brasileiro hoje trabalha muito com processo, né, cada vez com menos insumo e mais processo. A gente tem feito essa virada. Você tem uma vontade política, né, histórica, se você olhar os últimos 20 anos no Brasil, para tratar dessa questão, que eu acho que é muito forte. Porque eu acho que você tem uma clareza, acho que, da necessidade, e 2, de uma posição no Brasil, acho que até na América Latina, né, de tomar a frente dessas questões pelo tamanho que a gente tem. E você soma o que é um mercado financeiro, bancário, de capitais, muito bem estruturado no Brasil. A CVM falou aqui, o Banco Central já falou aqui, a gente tem um sistema financeiro incomparável. O nosso mercado de capitais, assim, se você for comparar com os americanos, é claro que não. Mas se você for fazer a OCDE, a gente é super bom, né, no mercado de capitais. Você olhar no sistema, todo europeu e americano tem inveja do nosso sistema financeiro bancário aqui. Acho que você tem, uma soma de condições no Brasil. E por que isso? Para discutir finanças sustentáveis e criar os instrumentos e as linhas de crédito e as comprovações. A gente acha que a gente tem uma soma muito adequada. Tem uma questão, eu acho que a Vivi falou da COP30, de como é que a gente vai aproveitar esse momento crucial. De novo, na COP28, o pessoal ficava super preocupado, dizendo assim, parece que na COP30 a gente está morrendo de medo, porque parece que não vai, né, talvez não seja
tão bem feita, talvez não seja tão boa. Eu falei, a COP vai ser maravilhosa, vai ser bagunçada, vai ter problema de transporte, né? Vocês não vão ter casa para dormir, vai faltar água, vai faltar luz, mas a discussão vai ser profunda. E acho que esse é o momento, talvez, da gente aproveitar, né, que, senão o mundo inteiro não vai estar aqui, porque não vai caber em Belém, mas né, uma boa parte do mundo representativo vai estar, né, e a gente vai ter a oportunidade de tentar compartilhar o que a gente sabe, o que a gente faz, incluindo outra coisa que foi falada aqui, o aspecto social, incluindo essa centralidade da discussão de quem é dono da terra, quem tem que ganhar com, né, o processo de melhoria, né, do clima e do meio ambiente. Acho que essa é uma discussão corajosa brasileira que a gente reforça. Só uma quebra. Essa coisa de não olhar do satélite Amazônia, né? Olhar de baixo e ver o povo que está lá, né? Eu vou fazer a pergunta que o Rodrigo já respondeu, então aí eu estendo para vocês dois, né? Como vocês enxergam o papel do Brasil nessa COP30, né? Que responsabilidades a gente tem como país de levar essa agenda de finanças sustentáveis adiante? Uma coisa que eu acho importante, até pegando o gancho de contexto, que eu acho que não é só um papel de Brasil, mas também um papel de Brasil. Eu acabei de voltar da New York Climate Week, que é a prévia mais próxima, né, que a gente tem da COP30. E uma coisa que é notícia, conhecida, né, mesmo neste momento geopolítico, foi um recorde de eventos e discussões e participação de nível sênior. Verdade que teve muito uma força de uma agenda de adaptação, então, falando muito em seguro e cobertura de desastres, que é necessária, e que, inclusive, relatórios de CDP dizem 85% do financiamento climático ainda vai para a mitigação, que é a energia limpa, que faz sentido financeiramente, cá entre nós, né? Então, já iria, não fosse agenda de sustentabilidade. E falta dinheiro para adaptação. Então, aproveitar um retrocesso político eventual para não sair da agenda, mas para deslocar para adaptação, está alinhadíssimo às nossas necessidades. A gente, inclusive, estava faltando isso. Então, ó, que bom problema, né? E daí o Brasil, nesse momento, aparece podendo, inclusive, ocupar mais ainda um vácuo, né? Com oportunidades. Então, ok, que ótimo. Aquela presença, né, um desafio aí no cenário político fortalece a adaptação, que era necessário, deixa um vácuo que pode ser ocupado por quem pode mostrar as oportunidades. E eu acho que é esse o papel do Brasil. Né? Então, assim, o papel para adaptação está aí, né? já está acontecendo. E outra coisa que é importante, mesmo Belém, com todos os seus desafios, o que a gente está vendo é o setor privado de fora está se mobilizando e vai fazer suas reuniões em São Paulo. Quem não for para Belém, a gente está vendo isso. Então, vai ter, e isso é importante. Ou seja, a vontade não depende de uma organização pública só. Então, tem aí um contexto que vai acontecer, público e político. Então, tem Belém. Mas tem também uma mobilização gigante de capital, investidores e financeira acontecendo em São Paulo, né? E na mesma agenda, o que é ótimo. Então, eu acho que o Brasil está cumprindo o seu papel na agenda, sabe? Essa é a minha visão. Brasil é um ator relevante, já historicamente, vai ser palco e vai ser protagonista. Não tem como deixar isso de fora da equação. E eu acho que um papel que é importante, que o Brasil consegue cumprir, até pela característica dos seus atores, né? Você tem o presidente da COP, que é um embaixador, você tem o Itamaraty fortemente engajado, enfim, você tem uma arquitetura de governança e gestão que o governo brasileiro ofereceu para a COP, que facilita a ele cumprir esse papel de tradução entre o Norte e o Sul global. Então, eu acho que o Brasil tem musculatura para cumprir esse papel de entender a agenda demandante do Norte e, ao mesmo tempo, conseguir, até porque faz parte do Sul, fazer essa construção. Difícil encontrar um outro ator no momento que nós temos tão marcado, né? Não é à toa que o Lula está lá como sinônimo de multilateralismo, justamente
por isso, não só por ele, mas pelo próprio papel do Brasil. O Brasil tem esse histórico, né, de construir essas mediações, é sempre o primeiro a falar na ONU também, por conta dessa história, e eu acredito que tudo isso ajuda a, entendo a COP no Brasil, entendo a COP na Amazônia, fazer com que o Brasil seja esse catalisador dessa construção dessa nova agenda. Você vai complementar? Não, eu fui proibido de responder, eu não vou responder. Não, pode. Brincadeira, acho que tem uma... Na minha cabeça, tem assim, a gente conta a história do Pix como uma história de super sucesso, todo mundo adora o Pix, e o mundo descobriu o Pix. Acho que o papel do Brasil talvez seja explicar o CAR, entre outras coisas, né, para o mundo. Assim, a gente tem um cadastro ambiental rural que não existe em lugar nenhum, né? A gente georreferenciou, né? Sei lá, mais de 8 milhões de propriedades, a gente passa de 600 milhões de hectares georreferenciados. Aí a pessoa fala, 25% tem sombreamento. Amigo, a gente sabe do sombreamento. Né? Assim, alemão ia adorar saber do sombreamento. Alemão, o bicho mais preciso do mundo. Né? Então, fala, se você juntar tudo que está registrado em imóveis na Bahia, dá mais do que o estado da Bahia. E a gente sabe disso, e ninguém sabia disso. Né? E, nesse momento, a gente sabe disso. Então, acho que um pouco do nosso papel, eu acho, na COP, é explicar o que a gente já fez e o mundo desconhece. Né? Para eles entenderem aonde eles estão vergonhosamente atrás e aonde a gente tem que correr também, porque não é só felicidade, né? Mas acho que porque desloca um pouco da discussão, né? De vocês não preservam, vocês não têm lei, né? Acho que a garantia final que a gente tem que ter, né, na COP 30 é o pessoal sabendo, sabe o Pix, sei, vou te explicar o CAR. Para mim eu já saio feliz. Muito bom. Agora, eu vou para uma que é difícil. Não muito. Vivi de novo. Vivi de novo. Chama Vivi. É a Vivi. Se pudéssemos resumir em uma frase a mensagem do 3F para o futuro do sistema financeiro nacional, qual seria? Essa não é difícil? De Não, tanto que a CVM botou aí, todo mundo já sabe. Eu vou só customizar. O futuro do sistema financeiro tem milhões de tons de verde. Afinal de contas, estamos no desafio, não é? Tem o verde mais escuro, o verde mais claro. Ele tem forma digital, não é? Alguém duvida que ele tem forma digital? Ele tem forma digital, não é? E ele necessariamente é mais inclusivo e interconectado, não é? Eu acho que esse é o meu resumo. Ficou bonita? Ficou. Eu roubei, eu sabia da pergunta. Então eu anotei. Não dei bobeira, né? Eu trabalho aqui, né? Então, eu acho que assim, eu trabalho aqui, então, como eu consegui olhar ela antes, para mim, a gente precisa sair daqui com uma ideia de que a solução vai vir de um esforço coordenado e multifacetado, envolvendo reguladores, instituições financeiras e atores da sociedade civil e do mercado. Essa é a única solução. Se a solução não for colaborativa, inclusiva, ela não é uma solução. Arrasou. Colei também. Sou sincero, já que você foi sincero, vou ser sincero. Eu acho que um bom resumo, né, e para não ser redundante também, é que a sustentabilidade não é só um tema, ele é um jeito novo de organizar a economia. Então, quem entender isso primeiro vai liderar o jogo, né? E é disso que a gente está vendo, e por isso a aceleração que a gente vê o planeta inteiro em direção a isso, que não é pequena, e atores relevantes. E, de fato, o Brasil tem condição de participar desse jogo de uma maneira muito incisiva. Vai depender também de nós. Então, eu acredito muito, por conta de tudo isso que a gente já falou, que a COP pode, de fato, sinalizar e ser esse momento para a gente dar essa virada na chave e acelerar com muita vontade. E eu concordo que eu também sou realista e esperançoso. Realista e esperançoso. Suassuna. Por isso. Tem desejo final? Tem, sempre tem. Tá. É porque eu estava numa dúvida se eu soltava essa pedra ou não, mas eu vou soltar.
Tem um livro super difícil chamado Um Dia Todo Mundo vai ter sido contra isso desde sempre. É um livro sobre o Holocausto palestino. Eu acho que a gente, né, em algum tempo, a gente vai olhar para trás sobre essas discussões de sustentabilidade e sobre a exploração no sentido do abuso da terra e do modelo, e a gente vai falar, olha, hoje, daqui a 20 anos ou 50 anos, hoje todo mundo sempre foi contra isto. Esse é um desejo duro, mas esperançoso. É isso, gente. Muito obrigada pela costura final aqui dos conteúdos. Agora sim, chegamos ao fim. Muito obrigada, pessoal.